Tudo começou quando eu tinha 4 aninhos de idade. Minha mãe estava assistindo uma série e eu estava brincando no meu quarto, até que eu fui na sala para poder mostrar um brinquedo para ela, isso foi o que ela me contou. E a hora que eu olhei para a televisão, eu vi uma cena de morte. Era uma série de guerra, então eles estavam te cortando, decepando a cabeça da pessoa e tal. E quando eu vi aquela cena, eu comecei a dar crise de choro. Minha mãe teve que parar. E eu comecei a dar muita crise de choro e eu não conseguia parar de chorar por conta do que eu tinha visto. E minha mãe tentou me acalmar, conversou comigo, falou que aquilo era mentira, que aquilo não acontecia, tentou me explicar o que acontecia. E ela disse que eu parei de chorar. Mas aí quando foi a hora da janta, que eu fui comer, eu não conseguia comer. De tanto que o que eu tinha visto na televisão tinha me feito mal, eu tava me sentindo mal. E aí eu começava a chorar de novo. E minha mãe não entendia, nem o meu pai tentava conversar comigo e falar: minha filha, aquilo é um filme, mentirinha, não aconteceu. Mas como que explica isso pra uma criança de 4 aninhos de idade? Eu não entendia que o que eu tinha visto não era verdade, mas eu acordava à noite gritando, pedindo socorro, tive pesadelos. Ah, mal de criança? Sim, poderia ser mal de criança isso acontecer. O problema é que todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, eu acabava tendo uma crise de choro. Então minha mãe falou assim: vamos levar ela no psicólogo? Comecei a frequentar o psicólogo. O psicólogo disse: olha, pelo que eu entendi, a sua filha ela tem uma sensibilidade tão profunda que ela tem facilidade em desenvolver depressão. O que seria isso? Se ela tiver um problema, ela não consegue ressignificar esse problema, ela não consegue dar um novo sentido para esse problema, ela acaba guardando ele, mas guardando tão profundamente, trazendo o problema tão para dentro dela, como se ela estivesse vivendo aquele problema. Passou, mas ela não consegue entender que passou, e ela vive esse problema constantemente, como se ele fosse acontecer todos os dias. E isso é muito perigoso, então vocês vão ter que ter cautela com ela. Aí eu continuei fazendo os acompanhamentos, ele me deu alguns exercícios na época infantil e tal. Melhorei, tipo assim, nunca mais toquei no assunto. Claro, eu tinha sensibilidade, chorava fácil, emburrava fácil, mas eu acredito que também era confundido com fase de infância. Passou. Quando eu fiz 5 anos de idade, eu fui entrar na escola, né? E aí, no meu primeiro dia de aula, eu lembro que ficar sozinha na escola com um monte de pessoas que eu não conhecia, sem a minha mãe, sem ninguém, me dava um apavoramento, assim, tão tremendo. Eu começava a chorar, pedindo pelo amor de Deus pra ir embora. Eu tava desesperada e me dava falta de ar e eu ficava roxa de tanto chorar e passava mal. E os professores tinham que me sentar, me dar água, chamar minha mãe na escola. E toda a aula era muito complicado, porque eu precisava de estudar, minha mãe conversava comigo, minha mãe ficava lá na escola, me levava na escola, eu ficava sentada, mas eu precisava de ficar vendo a minha mãe, até que eu voltei para o acompanhamento com o psicólogo e com o passar do tempo eu consegui ir lidando com a escola, com o aprendizado, com as novas amizades, com as pessoas e vida que segue. Até aí ficou tudo bem, né? Eu tinha algumas amiguinhas na escola que me entendiam, que conversavam comigo, que falavam que também tinha o mesmo sentimento que eu acabava me identificando com elas, aquilo me fazia muito bem. E acabou que passou, né? 6, 7, 8, 9 anos, sem dar nenhum problema pros meus pais. Até que com 10 anos minha mãe recebeu uma proposta de mudar de cidade pra receber melhor. E eu achei legal, achei o máximo, porque nós íamos mudar pra uma cidade que nós éramos acostumados a viajar nas férias, eu gostava muito e pra mim foi legal saber que a gente ia mudar, que tudo ia começar de novo. Até que, como era uma cidade bem pequenininha, e tinha um ônibus que passava na porta da minha casa e levava pra escola, ia todos os alunos dentro desse ônibus, o ônibus estragou no segundo dia de aula e me deu uma síndrome do pânico de novo, porque eu tava no meio de um lugar onde eu não sabia onde era, com pessoas que eu não conhecia, errada, tipo assim, eu comecei a dar crise de choro, porque eram muitas pessoas estranhas, era tudo diferente, eram pessoas diferentes, ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu problema, porque na cidade que eu morava, na escola que eu morava, todo mundo sabia que eu tinha esse problema, esse pânico, essa depressão, essa crise de ansiedade, e acabavam me ajudando, conversando comigo, e sabia quem eu era, sabia lidar com o meu problema. Já na nova cidade, as pessoas não sabiam, então as meninas não me chamavam pra ir pra escola com elas, quando viram que eu tava chorando, meio que ninguém veio pra poder me ajudar, pra poder me abraçar, pra perguntar se eu tava bem, meio que as pessoas se afastaram e começaram a olhar pra mim com a cara tipo, que menina estranha, e eu me senti estranha mesmo, e aquilo me deu uma crise de ansiedade muito ruim.
E aí eu consegui falar com a minha mãe foi me buscar e me levou pra escola. E aí pra eu ficar na escola já foi uma dificuldade, mas eu fiquei, já era maiorzinha, beleza. Só que no outro dia, quem disse que eu tinha coragem de pegar o ônibus pra ir pra escola de novo? Comecei a dar trabalho pra minha mãe de novo, chorava, falava que ela tinha que me levar, que eu não iria de ônibus, que o ônibus iria estragar, que eu ficaria no meio. Tipo, como se eu não soubesse, como se o problema todos os dias fosse acontecer igual. E minha mãe falava, minha filha, quebrou uma vez, consertou, não vai quebrar de novo. Mas mãe, se quebrar eu vou me matar. Eu era desse jeito, sempre fui assim. E acabava que minha mãe teve que passar a me levar pra escola todos os dias, pra eu poder não dar crise de choro, não dar crise de nada, né? E assim, teve um dia que a gente tava numa festa de família, e aí o meu tio tava conversando com uma roda de tios, um tio levantou a voz e falou assim, pra mim, depressão e ansiedade é nada, isso é coisa de moleque mimado, de menina mimada, gente que não quer nada com a vida, que não sabe de nada. E as palavras do meu tio era a mesma coisa dele me dar uma facada no coração cada vez que ele ia falando aquilo, porque eu sentia como se ele estivesse falando aquilo pra mim. E aí foi onde a minha mãe levantou a voz pra ele e, tipo, os dois ficaram na mesma altura de voz e minha mãe começou a falar, opa, pera lá, você não sabe isso aqui do que é depressão e ansiedade. Agradece sua filha, só tem 1 ano de idade, porque pra sua filha ter o problema de uma depressão e de uma ansiedade é muito fácil. Então, é fácil falar, difícil é cuidar, entendeu? Isso não é frescura, isso é problema, isso é psicológico, isso vai de pessoa pra pessoa, tem pessoa que é mais desenvolta, tem pessoas que são pra frente, tem pessoas que não dão importância pra algumas coisas, tem pessoas que se importam muito. Então quem é você pra falar que alguém tá chamando atenção? Pode sim existir jovens que chamam a atenção de seus pais usando a depressão e a ansiedade, mas e se você levar o seu filho no psicólogo desde que ele nasceu e ele ser diagnosticado com isso, com essa doença, você vai fazer o quê? Você vai falar que é mimo? Como é que você vai falar que é mimo se é uma criança de 3 anos de idade pedindo socorro pra você, te acordando de madrugada com medo de dormir, não querendo ficar na escola sozinho? Você tem que lavar sua boca antes de falar de uma pessoa que tem esse tipo de problema, você não sabe nada a respeito. E foi muito legal minha mãe ter respondido ele daquele jeito, porque eu percebi que ela me protege, que ela me entende, que ela me apoia e que ela sabe que não é frescura, porque eu fiquei com medo da minha mãe parar de me dar atenção, parar de fazer as coisas por mim, porque o meu tio falou pra ela isso. Mas não, no final das contas minha mãe me deu todo o apoio. Então, gente, até hoje eu tomo remédio pra depressão, eu tomo remédio pra ansiedade, eu tenho que me controlar pra não ter crise de pânico, porque eu tenho medo, porque eu apavoro, porque me dá falta de ar. É porque eu quero? Claro que não. Você acha que eu gostaria de ter isso? De chorar do nada? De sofrer por tudo? De vomitar de ansiedade? De passar mal? De desmaiar? De ficar ruim? De paralisar no meio da rua? De não conseguir dar um passo pra frente nem um passo pra trás? De, se uma pessoa tentar fazer qualquer coisa comigo, eu vou ficar extremamente sem reação? Não é legal. Eu não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque eu nasci assim, entendeu? E eu tenho que me tratar mesmo, eu sei que eu tenho que me tratar, essa é a parte mais importante do processo, eu aceitar que eu tenho esse problema e que eu preciso de melhorar, eu quero melhorar, eu busco minha melhoria, tudo que o psicólogo, o médico, minha mãe, meu pai fala pra eu fazer, eu tento fazer pra evitar ficar dando trabalho pra eles também, entendeu? E ser uma pessoa melhor, porque eu quero ter uma família, eu quero ter uma filha, eu quero poder ajudar ela, assim como minha mãe me ajuda. E muitas das vezes, quando eu tô no meu momento de crise, eu me pergunto como que eu vou dar à luz, ter uma família, ter um marido, como alguém vai querer casar comigo se eu tenho esse problema? E minha mãe é a primeira a falar, minha filha, para com isso. Você vai encontrar alguém que vai te amar exatamente do jeito que você é, com problema, sem problema, todo mundo tem um problema. Às vezes você encontra alguém que tenha um problema diferente do seu, e você ama o problema dele, ele ama o seu. Então, gente, o apoio é muito importante, principalmente quando se fala de depressão e ansiedade. Para de falar que depressão é falta de Deus. Eu tenho uma fé em Deus tremenda, eu acredito em milagres, eu acredito que Ele vai me curar, eu acredito que os meus sonhos vão se realizar. Eu não sofro porque eu quero, eu sofro porque eu nasci assim. Então me respeitem. Respeitem quem tem depressão, respeitem quem tem ansiedade. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente fala sobre depressão e ansiedade. É uma doença que infelizmente tem atacado muitas pessoas. O diagnóstico tem surgido de uns tempos pra cá, no nosso século, né? Pra cá, antigamente não, as pessoas não tinham esse nome pra esse tipo de doença. Ela já existia, mas ela não tinha nome. E agora a gente tem que aprender a respeitar, a lidar, né, e a tratar
com amor, com carinho e com cuidado, porque realmente a gente tem que parar de pensar que sempre é por frescura, não é falta de Deus, não é nada disso, entendeu? É simplesmente desenvolvimento. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. O que a gente tem que fazer é respeitar e dar amor pra essas pessoas. Então, se você conhece alguém ou já teve alguma depressão, conseguiu superar a ansiedade, conseguiu superar, manda pra mim, pra eu contar aqui no canal. Vídeos de segunda a sexta, meio-dia aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.